sobre a fascinação. Antes de adentrarmos nesse tema, temos que, eu sempre falo muito de obsessão, é um tema muito importante, porque é um tema que assola a humanidade e as criaturas não se dão conta disso. E a fascinação tem assolado nesse tempo que nós estamos vivendo no orbe terreno, porque a fascinação talvez não seja muito percebida pelas pessoas, porque grande número de criaturas se encontram fascinadas. E um fascinado não se apercebe da fascinação do outro. Então, está ocorrendo na Terra, nesse momento de transição, muitos conflitos, muitas dificuldades, porque as pessoas se encontram envolvidas nessa névoa de fascínio de sucesso, de fascínio do ego, de fascínio de querer possuir cada vez mais, de ter, da ganância, devido a vários fatores, devido principalmente à nossa condição de homens ainda inferiores, logicamente que vem da nossa condição. Houve na Terra um progresso, a gente não pode negar que houve um progresso em todos os aspectos, a Terra está evoluindo. Mas houve um grande avanço nas questões do adquirir, das facilidades tecnológicas, da ciência, do conforto, da facilidade de a gente adquirir, objetos e algo pessoal para as nossas vidas, para que nos trouxessem mais conforto. E essas facilidades também, para o homem despreparado, podem piorar a sua condição. A gente sabe que a descoberta, como a descoberta de um computador, a descoberta da internet, a descoberta dessas facilidades nos facilita muito o conhecimento, nos facilita adquirir esse conhecimento com muita precisão, com muita rapidez, mas, infelizmente, muitas criaturas não sabem utilizar esse instrumento para o bem. Utiliza o instrumento para o mal. Assim também é a ciência. A ciência nos traz também facilidades de mais saúde, de mais conforto, de mais bem-estar, mas infelizmente, se for dado em mãos inábeis, ele pode mal ser utilizado. A gente sabe disso. E pela condição da Terra, os homens ainda estão nesse processo de ganância, de poder, de sucesso, ainda atropelando outros seres. E aí se encontram fascinados por esse ter, por esse possuir, por essa grandeza que exalta o olhar, E acreditando que a vida física é tudo e que acabou a vida física, nada mais nos resta. Mas o Espiritismo vem nos convidar à realidade espiritual. O Espiritismo fala desse processo de fascinação. Kardec faz uma classificação, ele classifica a obsessão só por termos, para que a gente possa compreender. Obsessão simples, fascinação e subjugação. O processo de fascinação simples, a pessoa sabe que está passando por um processo de obsessão. Então ela percebe que ela está com alteração, ela percebe que ela está em desequilíbrio. Ela pode tomar a rédea da situação facilmente, porque ela nota que tem alguma coisa estranha com ela. O nome diz obsessão simples. Não que seja algo simples, isso é muito importante a gente entender, porque muitas vezes a pessoa diz assim, não é uma obsessão simples, eu não vou cuidar, vou deixar para lá, mas a obsessão ela evolui. Como toda doença física, se ela não for tratada, também a obsessão é uma doença, é uma enfermidade espiritual, de cunho espiritual. E toda enfermidade de cunho espiritual requer cuidados. A gente não pode entender a gravidade disso, mas os seres espirituais que partem nessa condição, eles sofrem muito no mundo dos espíritos.
E nós também sofremos inerente a isso, mas só que as pessoas na Terra, elas não fazem essa conotação. Quando surgem doenças físicas, quando surgem as complicações, quando surgem as dificuldades, elas acham que simplesmente faz parte da vida. Não. Muitas vezes faz parte desse processo de obsessão, dentro da lei de ação e de reação. Por isso que requer cuidado. Nós estamos aqui para crescer. Nós estamos aqui para evoluir. Uma doença espiritual nos deixa estagnados, nos deixa paralisados. E é preciso que a gente tome o remédio necessário. Muitas pessoas gostariam até de perguntar. No final da palestra a gente pode até dar a dica, mas eu gostaria muito de ter uma receita precisa. Um remédio que a gente saísse daqui, vamos ali para a farmácia e compra. Se eu tiver com processo de fascinação, eu vou ali na farmácia e compro aquele medicamento que vai ficar doce da fascinação. Quem tivesse com fascinação aqui ia passar na farmácia e ia fazer fila naquela farmácia da esquina, né? Mas infelizmente eu não tenho nenhum medicamento assim nesse processo material, porque na medicina o processo também não deveria funcionar dessa maneira. Na medicina, a ciência médica, materialista, as pessoas hoje esperam ficar doentes, fazem tudo que não presta, se alimentam mal, pensam mal, sentem mal, fazem tudo que não presta, e espera a coisa piorar para tratar. Não há uma prevenção do mal. E assim deveria ser na enfermidade espiritual. Nós deveríamos prevenir para que o mal não se instale. Porque depois que o mal se instala, dá muito trabalho de se tratar. Não é impossível, mas dá trabalho. Assim como a enfermidade material. Se a gente está com a gripe, aí vão para a chuva, não vão ligar, o médico passa, a gente tem algumas receitinhas para a gente fazer, mas a gente não liga. Então a gente simplesmente se entrega e a coisa vai piorando. Vai pegar uma bronquite, vai pegar uma pneumonia. Aí depois que a pneumonia se instala, você vai ter que ter um antibiótico. É um medicamento mais forte, aí não é a cura. Aí é a única solução que a gente tem para a gente não morrer, não desencarnar. Então não deveríamos chegar a um estado de subjugação. Porque o processo de... Aí então ele fala da obsessão simples, que é o que a gente vai falar da fascinação, e da obsessão por subjugação. O processo de subjugação, gente, Kardec é muito claro. A pessoa não consegue mais sair sozinha, isso é grave. Precisa da ajuda de uma terceira pessoa. E o pior, de uma terceira pessoa que tenha condição moral. Aí complicou na terra, gente. Com autoridade moral que possa dialogar com esses espíritos, que possa convencer esses espíritos a saírem de perto de nós. Olhe, e muitas vezes o próprio paciente não faz nem por onde, fica com raiva dos espíritos. E continua o mau comportamento, porque muitas vezes esses espíritos que estão conosco não são espíritos do nosso passado, não. São espíritos através da lei da afinidade. Espíritos que muitas vezes querem atrapalhar o progresso da humanidade, então nós nos tornamos obsessores. Nós nos tornamos aqueles espíritos que atrapalham o progresso da humanidade. Veja, estamos indo contra a lei divina. É muito sério. E isso está ocorrendo muito nesse momento na Terra. Ocorre uma avalanche de espíritos que simplesmente querem impedir o progresso dos homens. Esses espíritos querem criar essa névoa para arrastar os seres na Terra, para que eles também não evoluam. Aí nós ficamos com uma doutrina como essa, um conhecimento maravilhoso que é o Espiritismo, a gente fica parado esperando que os espíritos nos curem. Não são os espíritos que terão que nos curar. Nós é que teremos que fazer por onde os espíritos nos ajudarem. E quando nós não quisermos, nada vai acontecer. Então, o que acontece? O que é uma fascinação? Após uma obsessão simples, a gente vai entrando, a gente vai achando bom, a gente vai se comprazendo naquilo que a gente elegeu como bom, que com toda certeza não é bom. Não é bom.
Ninguém entra no processo de fascinação por acaso. Porque esse processo é lento, é um processo que ele vai aos poucos, ele não vai da noite para o dia não, a gente já está a tempo com aquele processo. E a gente vai alimentando, a gente vai dando alimento, a gente não quer sair, porque a gente gosta daquilo, aquilo é bom para a gente. E que tipo de alimento é esse? É a vaidade, é o orgulho, é os prazeres do mundo, é o sexo de forma irresponsável. Então, são esses prazeres que nós nos habituamos e achamos que é maravilhoso. Mas isso vai gerar problemas para nós. Isso vai atrair seres do mundo invisível e seres também na condição de encarnados, porque ocorre a obsessão de encarnado para encarnado. Sempre que nos envolvemos com a pessoa e mexemos com o sentimento dessa pessoa, nós estamos contrariando a lei divina. Estamos arrumando o que? Obsessores. Estamos obsidiando outros seres e eles vão nos obsidiar. Mexemos com o outro ser. Mexemos com seus sentimentos, teremos que aceitar isso. Não tem como fugir da lei. Aí a gente vai simplesmente atropelando todo mundo e achando que não vai ter consequência. Vai ter consequências. E quando a consequência chegar, reconheça que não foi Deus que lhe colocou nessa condição. Fomos nós que pela nossa irresponsabilidade nos deixamos nos conduzir. Porque enquanto acreditarmos que somos seres vítimas da situação, nunca sairemos dessa situação. Porque isso é falta de humildade. Deus é misericordioso. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é bondade. Se Ele nos permite passar por aquela situação, é porque precisamos aprender as lições de amor. Então, Kardec diz, então o ser que está no processo de fascinação, ele dificilmente aceita, porque ele já se agravou, saiu do processo simples, ele nota que está fascinado, nota-se, percebe que está fascinado, a pessoa percebe. Mas o orgulho é muito grande. Ele obedece ao espírito que lhe conduz. O seu pensamento está bloqueado, o seu raciocínio está bloqueado pelaquela mente infeliz. E o que surge no seu pensamento, ele acredita que é seu. E ele defende o obsessor, como se fosse o seu maior amigo. E fica contra os seres que tentam o auxiliar. Aí, quais as dificuldades em auxiliar o fascinado? Como já dissemos, o fascinado geralmente acolhe muito mal os conselhos. A crítica o aborrece, irrita e o faz tomar quisila dos que não partilham da sua admiração. Vamos dar uma paradinha aí. Veja bem. Acolhe muito mal os conselhos. Vamos imaginar que o que eu estou falando aqui incomode alguém que esteja aqui. Porque muitas vezes isso ocorre. Nós estamos falando de um público heterogêneo. Um público onde existem seres encarnados e seres desencarnados. Sabemos que não estamos falando sozinhos. Que almas queridas nos intuem. Que os bons amigos de Jesus estão falando justamente para nos alertar. Mas a pessoa que está com o processo de fascinação, ela fica com raiva. Quando estamos falando para ajudar, quando estamos estendendo a mão para clarear as suas ideias, a pessoa fica melindrada. A pessoa pensa logo assim, porque o obsessor já induz a pessoa a pensar assim. Está dizendo uma indireta para mim. Os espíritos bondosos não dizem direto, ele diz direto. Eles vão direto ao ponto. Se tu está sentindo essas sensações, é porque estás fascinado mesmo, estás dando ouvido aos espíritos fascinadores, em detrimento dos bons amigos que estão tentando lhe alertar. Aí depois a gente diz, a pessoa não quer me ajudar. E qual é a ajuda que a gente quer da pessoa? Que a pessoa faça o que conosco? Nos arraste para o bem se a gente querer? Deus permite as pessoas caminharem com suas próprias pernas. A pessoa está indo para o abismo, o outro está dizendo, não vá não, que ali tem um abismo, mas o obsessor ali não tem abismo
mesmo nada, ali é muito bom, e a gente anda. E a gente ainda fica com raiva daquele que avisou. Os bons amigos, eles orientam, sejam eles encarnados ou desencarnados, eles orientam através da fala, da orientação, da inspiração. Não tem outra coisa a fazer, ninguém pode obrigar o outro a fazer algo que ele não quer. Não tem como. O que mais podemos fazer além de orientar e de esclarecer? Orarmos, apenas. E a pessoa fica com raiva, fica zangada, porque não compartilha da sua admiração. Admirar uma pessoa que está fazendo tudo errado. Que admiração, que tipo de admiração iríamos ter por uma pessoa que está fazendo tudo errado? Nós não temos rancor. Nós temos compaixão. Ah, sim, mas compaixão do ser espiritual, da condição espiritual. Mas não compartilhamos das suas ideias. Porque suas ideias são totalmente distorcidas. A criatura está se colocando de vítima. Está se colocando de coitadinho, de miserável, quando não é miserável. Quando poderia sair dessa condição e não sai porque não quer. E acontece muito isso. Então eles acolhem muito mal os conselhos, a crítica aborrece, fica muito irritado por qualquer coisa, leva para o mau sentido. Se a gente fala por bem, a pessoa já pensa no mal, já está pensando que a pessoa está mal, porque a mente está obscurecida pela maldade, os olhos estão maus, está fascinado. E o que é que eu vou fazer para sair dessa fascinação? Só existe um meio: humildade. Humildade. Só isso mesmo. Reconhecimento do que fiz. Reconhecimento que o meu sofrimento não está inerente ao outro, está inerente a mim mesmo. Então, continuando, suspeitar do espírito que o acompanha é quase aos seus olhos uma profanação. E outra coisa não quer o dito espírito, pois tudo a que aspira é o que todos se curvem diante de sua palavra. Ah, o espírito é extremamente orgulhoso. Então o espírito quer alguém que o quê? Que bajule, que diga que a pessoa está certa. Uma pessoa lúcida nunca vai dizer isso para um fascinado. Uma pessoa lúcida vai dizer a verdade para um fascinado, e o fascinado vai ficar com muita raiva. A pessoa fica com muita raiva. Certa ocasião, uma pessoa veio tomar passe. A gente doou um passe nessa sessão. Mas tem que orientar a pessoa, que não vai adiantar o passe. Que nem o passe que vai resolver sua vida, a pessoa tem que mudar a condição. E se a pessoa ficou com raiva, fica com raiva daquela situação, é porque está fascinado. O passe vai resolver nada. O passe não resolve nada. Não resolve. Não é o passe não é milagre, gente. Para ser um processo de ajuda espiritual, quando eu me predisponho a receber algo, quando eu estou fechado e não aceito nenhum conselho amigo, não tem passe que resolva. Não tem. Então eu tenho que ter a mudança íntima. Mesmo assim, é na enfermidade material. Se eu não, eu vou curar, você vai, o paciente está com problema, o paciente está com problema renal, está com problema no rim, está com infecção urinária, sei lá o quê. Nunca tomou água, não tomava água, então você vai se curar, você vai tomar antibiótico, levar para casa, tome água. A pessoa não gosta de tomar água, não vou tomar água, não vou fazer o que o médico mandou, você vai ter uma infecção em pior estado. Você não quer mudar os seus hábitos. Você só quer o milagre. E milagre não existe. Milagres não existem. O Espiritismo não faz milagres. Isso é um processo de dentro para fora. Nós precisamos nos movimentar para mudar. Então, os Espíritos nos ajudam muito mais do que possamos imaginar. Os espíritos infelizes nos prejudicam quando nós permitimos, mas os bons amigos também nos sustentam, também nos dirigem, também nos ajudam, também nos inspiram para nos ajudar a sair daquela condição em que nos encontramos. Mas eu vou fazer, faltou um pouquinho de tempo, mas eu vou dar continuidade. A obsessão de longo curso pode causar males adicionais
vai piorar e vai para o processo de subjugação, onde Kardec fala que o paciente perde completamente a vontade. Você sabe o que é perder a vontade? Você já viu um paciente com a depressão profunda? Eles ficam acamados, eles se encolhem, eles fecham toda a janela, eles não saem mais para canto nenhum, não adianta dizer, vamos se distrair? Não tem nada. A vida não é mais colorida, é preta e branca. Ele está ali naquele processo, perdeu completamente a vontade. É assim um paciente, uma pessoa subjugada, ela vai perdendo a vontade. E ela vai precisar de uma ajuda de uma terceira pessoa. E por que deixamos a situação prolongada? E vai surgir o quê? Doenças físicas. Porque existe ali uma introdução de uma mente sobre uma outra mente. Um fluido envolvendo aquele espírito que está no processo de obsessão. E ele está impregnado de fluidos densos. Aquele fluidos densos está impregnando o seu corpo espiritual. E está, com toda certeza, trazendo males ao seu corpo. Muitas vezes o obsidiado ele não se apercebe muito, porque ele já está acostumado com aquele fluido. Uma pessoa mais leve, uma pessoa mais suave que chega junto de um obsidiado no processo de fascinação, ela sente. Ela pode sentir sintomas. O obsidiado talvez não sinta tanto, porque ele já está acostumado com aquele fluido denso. Mas isso vai impregnar o seu corpo espiritual, consequentemente vai trazer doenças físicas, e muitas vezes doenças físicas que não jamais poderá ser curada na ciência médica material. Aí muitas vezes a pessoa desencarna com doenças terríveis que não precisaria, mas que ocasionou devido à irresponsabilidade da vida que teve. A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e reclama muitas vezes tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, que é o passe, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Então a gente não pode ter que ir para a causa, tem que ir para a causa. Então, quais são os efeitos? As doenças físicas que vão surgir na nossa vida. E muitas vezes doenças físicas incuráveis, né? Que vamos ter que expurgar. É como mata-a-lâmpada, né? Vamos ter que colocar para fora, vem como doença grave muitas vezes. Por que isso? Porque nós descuidamos do nosso mundo íntimo, da nossa realidade espiritual. E muitos seres retornam e estão retornando para o mundo dos espíritos nesses processos dolorosos. Acaba quando chega no mundo dos espíritos? Não, não acaba. Essas obsessões perduram além do túmulo. E esses processos de depressão que eu há pouco falei, existem espíritos extremamente deprimidos. Quantos espíritos chegam perto de nós, a gente sente depressão? O que é isso? Se a causa fosse física, os espíritos que não possuem o corpo físico não teriam depressão. Sabemos que ele tem um corpo espiritual, lógico. E sabemos que ocorre nas doenças, nas enfermidades espirituais, ocorrem desordens patológicas, porque está tudo entrelaçado. Mas os espíritos continuam deprimidos no mundo dos espíritos. E os processos de obsessões perduram além do túmulo. E eles sentirão os efeitos no mundo espiritual. E muitas vezes obsessões terríveis, porque estarão em contato direto com esses seres que compartilharam das suas mesmas ideias em vida. Que quando estava na carne, nós não poderíamos ver esses seres. Mas no mundo dos espíritos, o espírito pode ver. Esses seres estarão na mesma conexão deles, estarão na mesma visão espiritual deles. Eles não conseguirão avistar os seres que vêm para lhe ajudar, mas eles enxergarão esses seres que compartilharam dessas mesmas ideias quando eles estavam em vida. E os processos de obsessões perduram muitas vezes por longas décadas, séculos, muitas vezes. Por quê? Porque os espíritos não estão vendo e não estão ajudando esses seres? Não. Porque esses seres voltam para o mundo dos espíritos com as mesmas ideias, muitas vezes arcaicas, preconceituosas, orgulhosas, e continuam com
sem mudar, sem sentir nenhum sentimento de amor. Endureceu o coração. O coração endurecido é a pior coisa que um ser pode vivenciar em sua vida. A humildade perante Deus amolece o coração. Se fizermos o remédio adequado para curarmos a nossa obsessão, eu falei que não tinha, mas eu vou terminar a palestra dizendo que existe. Esse remédio é o amor a Cristo. E Jesus nos abençoe. Fazer ao outro o que queria que o outro nos fizesse. Perdão das ofensas. Acima de tudo, lembrando das palavras de Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de coração. Humildade é puro amor. Humildade é reconhecer as nossas fraquezas perante a divindade e saber que Deus é amor e que Deus nos sustenta e nos ajuda. Nós aqui estamos bem. Que a paz de Jesus é com